Olá pessoal, mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês para poder dar continuidade ao meu trabalho, para poder dar continuidade à minha história e contar a minha história de vida e com ela as viagens que faço fora do corpo planetário. Eu costumo no começo do vídeo me apresentar porque eu não sei de que ordem as pessoas vão começar a assistir os vídeos. E eu quero me apresentar a você, que é o meu telespectador. Eu me chamo Carlos Henrique, sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Moro hoje na cidade de Nova Lima, no bairro Belvedere. Sou militar da reserva do Exército Brasileiro, onde atingi o meu posto de capitão. E para você que vai ver a partir desse vídeo, como eu disse, não sei de que ordem você vai começar a vê-lo, eu quero informar a você que me ouve que as minhas experiências, as minhas viagens, o que eu narro aqui é feito em corpo físico e em plena consciência. No vídeo anterior, da pergunta de duas pessoas, eu vou responder de mais duas pessoas, porém no final do vídeo. Hoje eu quero falar do planeta, um planeta maravilhoso que se chama Kinolerep. Esse planeta Kinolerep é um planeta de uma civilização extraordinária, certo? Esse planeta foi um dos planetas dos quais eu fui levado quando eu questionava o que era ter uma consciência mais viva, o que era ter uma conexão maior naquela época com o universo, porque eu estava aprendendo tudo aquilo. E tudo foi se mostrando de forma gradual em minha vida, certo? O meu início, o meu primeiro contato foi no ano de 2007, né? Quero ressaltar aqui que eu não acreditava nessa questão alienígena, nunca passou pela minha cabeça essas coisas, a não ser filmes que aleatoriamente eu via uma vez ou outra. E depois daquele meu contato, em 2007, foi o ano que mudou a minha vida, eu vou dizer assim. O ano que mudou minha vida, porque a partir dali eu pude compreender o que é a mais absoluta verdade que existe em toda a extensão do universo. As pessoas, elas dizem que ninguém é dono da verdade. Eu sou dono da minha verdade, porque eu vivo a minha vida da melhor maneira possível. E eu alcanço os meus objetivos da maneira que eu quero alcançar. E quando eu narro essa minha experiência junto a essas civilizações alienígenas, é nada mais, nada menos do que contar o que eu passei com eles, o que eu aprendi com eles. E isso, acredita quem quiser acreditar. Eu deixo sempre ressaltado em todos os vídeos essa mensagem, que ninguém, absolutamente ninguém, tem por obrigação acreditar naquilo que falo. Certo? Eu já deixo no começo do vídeo, no final do vídeo, sempre essa mesma frase. Ninguém precisa acreditar no que eu falo. E eu vou seguindo meu trabalho, eu vou seguindo, ensinando a quem quer aprender, porque é muito importante. E hoje, esse planeta do qual vou falar, esta civilização da qual vocês terão conhecimento sobre ela, é uma civilização da qual estava passando por uma crise interior muito grande. Na época do meu primeiro contato, quando eu fui para fora do sistema solar, e quando eu regressei para a Terra e senti uma diferença muito grande em relação
a tudo o que acontecia ao meu redor. Eu, como qualquer outra pessoa, fiz questionamentos, fiz perguntas, e as respostas que eu tive eram sempre as mesmas. Que eu deveria me conectar com o meu eu interior, que eu deveria respeitar a natureza e que eu deveria estar sempre atento às mensagens que o universo ia colocar durante os dias da minha caminhada no planeta Terra, que se chama Eleap, e durante toda essa trajetória estar atento a todas as informações das quais eu ia receber entre esses mundos. E quando eu perguntei o que era tudo aquilo que eu tinha visto da primeira viagem, toda a experiência que tinha acontecido comigo, mesmo que eu tentasse ingerir as coisas, sim, aquela dificuldade, porque para uma pessoa que não acreditava em nada disso, ser surpreendido e levado para fora do sistema solar, em um planeta extraordinário, e começar a ensinar essa pessoa o que é uma conexão de universo interior e exterior, o que é a busca por uma verdade da qual mora dentro de cada ser humano. Eu me lembro que nessa época eu conhecia tão somente a Gnachete, certo? Que é a minha mentora, do qual esse avatar que eu sempre uso representa a civilização tanto de Sirius A como B e C. E ali eu perguntando a Gnachete, eu disse a ela como eu poderia ter uma consciência melhor, como eu poderia ter uma influência melhor na minha caminhada em relação àqueles que habitam as estrelas. E a Gnachete, ela disse assim: olha, eu vou te levar em um planeta que se chama Quilonerep. E lá, em Quilonerep, você vai entender o aprimoramento de uma conexão e o aprimoramento de um desejo de liberdade que tem como independência cada pessoa. Ou seja, cada pessoa ela se torna independente da sua própria liberdade, e essa dependência cria os fatores de uma consciência melhor. Então, naquele mesmo ano, quando eu fui levado pela segunda vez em Galamiak, onde foi retirado de mim, né, aquele corpo biológico mecânico do qual começou a recodificar toda a minha estrutura genética, onde eu recebi ali a cura do câncer que eu tinha. E dali eu fui para os planetas dos quais a Gnachete me mostrou, planetas esses que são colonizados por esses que habitam em Sirius. E dali, naquele mesmo tempo, eu fui levado a um sistema solar, e nesse sistema solar eu conheci esse corpo planetário chamado Quilonerep. Quando eu cheguei a esse sistema solar, eu vi o seu maravilhoso Sol, eu vi a configuração do seu sistema solar, eu pude contar os planetas que existem ali naquele sistema solar, que ao todo são 26 planetas, né? 26 corpos planetários, dentre eles, um maior do que o outro. E naquela época, eu perguntava a Gnachete por que tanto o sistema solar dela, onde ela habita, como esse sistema solar que outrora ela havia me levado, por que os corpos planetários são muito próximos um dos outros, diferente do nosso sistema solar, onde os corpos planetários são distantes um do outro. Ela me disse que quando o universo ele começou a modelar os planetas, a criar os planetas, certo?
lançando partículas de fragmento, né, criando explosões dentro do próprio sistema. Agnachet me disse que quando esses corpos planetários, ao longo dos milênios, foram modelados, eles foram feitos para ficar conectado em um campo gravitacional que não causasse prejuízo e nem desequilíbrio ao próprio corpo planetário, independente um do outro. E que o caso do nosso sistema solar se tratava de um sistema solar onde uma rota de grandes outros planetas que vagueavam a imensidão do universo, ao atravessar, ao cruzar o nosso sistema, deixava as suas luas, que se tornavam mais tarde em planetas, certo? Como é o caso de Vênus, eu já falei isso. Então, a cada passagem de um corpo planetário gigante em nosso sistema solar fazia com que os corpos planetários que existiam naquela época começassem a se afastar um do outro, até criar aí essa distância colossal de um corpo planetário ao outro dentro do nosso próprio sistema. E naquele momento, quando ela me explicava isso, eu disse a ela o que eu iria ver, eu perguntei o que eu iria ver no planeta Quilonerep. Ela disse que eu ia ver a prática de uma conexão de um planeta que outrora era mais antigo do que o próprio sistema solar do qual eu habitava, mas que ali havia passado pelo processo da libertação coletiva, pelo fato de ser pessoas dos quais estão desejando, e naquela época estavam desejando, um fluxo de consciência melhor. E esse corpo planetário, para você que me ouve e gosta de que eu dê detalhe, é um corpo planetário que, segundo Agnachet naquela época, ele é 3 vezes maior do que o nosso planeta Terra, tá? A sua cor é uma cor toda laranja, com alguns pigmentos brancos, certo? É um planeta extraordinário, é um planeta, assim, espetacular. Para quem vê de dentro de uma nave como eu, um corpo planetário gigante em sua frente, do qual você vai entrar e você sabe que ali habita vidas, onde outrora, baseado nos conceitos científicos, né, palpáveis, dos quais aprendemos na disciplina colegial e na disciplina fundamental de estudo, você fica ali perplexo com aquilo que você está vendo, com aquilo que você sabe que é verdadeiro e está diante dos seus olhos. E esse corpo planetário, ele ele tem 2 luas, que são maiores do que essa base lunar que nos observa. Só que essas luas não eram luas que eram totalmente arredondadas, elas pareciam pedras que eram achatadas, que estavam começando a ter a sua modelagem pelo seu campo gravitacional próprio e pela influência do campo gravitacional do corpo planetário, a modelagem onde ela se tornaria de uma forma arredondada. Porque essa forma arredondada dos planetas se dá dentro do espaço-tempo, onde a pressão do espaço, né, a pressão atmosférica do fluxo, das veias do universo, faz com que essa modelagem seja feita, certo? Porque o universo, ele é todo magnetizado, ele é todo energia. Então, dentro do fluxo dele próprio, ele cria a forma de expansão da qual ele quer criar. Por isso, os corpos planetários são arredondados. É só dando um esclarecimento resumidamente. Então, daquele momento em diante, quando ela me convidou,
a entrar nesse corpo planetário. Eu via, como vejo até nos dias atuais, colossais naves entrando e saindo do planeta, certo? Um sistema de vigilância extraordinário. Era como se antenas gigantescas ficassem vagueando aquele sistema, né, captando informações, né, mandando para esses corpos planetários, principalmente para esse do qual eu iria conhecer, para que houvesse uma estratégia de defesa local, junto à Confederação Galáctica, da qual cuida das galáxias e dos sistemas solares daquele planeta e daquele sistema do qual eu me encontrava. Eu me lembro que quando a Gnachete me convidou para entrar nesse planeta, nós descíamos, né, junto à sua nave, e aquilo para mim era uma expectativa sempre muito grande. E quando eu passava pela endosfera, estratosfera e pela atmosfera do planeta, em algumas vezes havia um baque, uma pressão muito grande que eu sentia no meu crânio. Em outras vezes, em outras ocasiões, eu não sentia tanto incômodo assim. E quando a nave ela rompia essa barreira, né, da atmosfera, do campo gravitacional do planeta, e quando atravessávamos o planeta, eu pude ver ali uma variedade imensa, tá? Imensa, de uma vegetação de folhas laranjas, né? Por isso o planeta criava esse contraste visto do espaço. E quando descíamos, eu podia ver, assim, para você que me ouve e já me acompanha há muito tempo, eu sempre digo que não tenho muito o que falar, porque eu não tenho palavras para descrever tudo aquilo, mas as aves que voavam pelos céus, né, daquele planeta, eram aves gigantes, certo? Eram pássaros assim extraordinariamente grandes. E eles passavam de um lado para o outro, e eu olhava toda a extensão da qual eu podia observar durante a nossa descida daquele planeta, daquele corpo planetário. Eu via aquele laranja forte, aquela cor laranja bonita, e quando aproximávamos junto ao solo do planeta, nós pousávamos em plataformas, né, de pouso que existe em toda a extensão de todos os planetas. E essas plataformas, tá, são plataformas de pouso vertical, tá, não de pouso horizontal como acontece nos aeroportos. E eu me lembro que naquela época eu estava passando ainda, né, pelo processo da recodificação celular e da recodificação no meu DNA de toda uma expansão para ter uma estrutura biológica que pudesse atender às necessidades de cada corpo planetário. Eu fiz o uso de um traje espacial, certo? Aquele primeiro colar que eu recebi em Galamiak, ele foi colocado no meu pescoço e ele se configurou em uma máscara nasal, tá? A Gnachete, como tudo era novo para mim, ela sempre sorrindo, sempre alegre, sempre feliz pelo fato de que eu estava ali aprendendo aquilo do qual muitos acreditavam ser loucura, né? Como até hoje no mundo as pessoas acreditam ser loucuras. Loucura, né? Então, naquele momento, quando eu desembarquei da nave de Galamiak, que pertence a Gnachete, eu vi toda aquela tipologia de seres, só que esses seres, eles têm a pele verde, e é um verde assim, muito claro. Como eu vou definir esse verde para você, quer ver? Sabe o abacate, quando ele começa a amadurecer, e ele é aquele verde clarinho, depois ele se torna aquele verde escuro, né? E a casca fica grossa. Então aquele abacate novo, né? Aquela semente nova, aquele abacate novo, aquela cor verde é a cor do qual
esses nossos irmãos possuem, né? Nós temos um tipo de pigmento em nossa pele que nos define como brancos, como negros, né? Devido à mistura genética da qual nos acompanhou em todo o processo da nossa evolução, certo? Por isso nós somos altos, baixos, magros, gordos, né? Por isso, por essa questão de uma mistura genética. Por isso que somos imperfeitos, falando geneticamente, né? De uma forma corporal. Então, quando eu vi aquela tipologia que alcançava 1,80 m, quando eu vi aquelas mulheres, quando eu vi aqueles homens, quando eu vi aquela tipologia diferenciada de pessoas, né, de seres, de uma estrutura totalmente diferente da nossa, eu olhava para eles e via aquela pele verde, eu não tinha nem consciência do que seria reptiliano na minha vida, porque tudo para mim ali era o início de tudo. E naquele momento, eu olhava para eles e todo o corpo daquela civilização é um corpo proporcional, ou seja, não é braço longo, não é tronco longo, não. O corpo deles, né, são corpos proporcionais, braços proporcional, pernas proporcional, cabeça e crânio proporcional à sua altura. Então, assim, se você for fazer um julgamento visual, eles são perfeitos nessa questão, nesse quesito. E ali eu conheci aquela civilização que me recepcionou, e já conheci a Gnachete, evidentemente. E naquele momento eu fui apresentado ao conselho da liderança daquele planeta, certo? E daquele momento eu fui levado até o governo daquele planeta, porque era um planeta que passou por um processo, como o nosso planeta Leap vai passar e já está passando. E ali eu tive aquela recepção, né, como uma recepção muito grandiosa, ao meu ver, né? Porque as recepções que eu tive na vida foram as recepções das quais o corpo de guarda fazia quando eu chegava nos batalhões, né? Mas aquela recepção ali era uma recepção diferente, era uma recepção pura, era uma recepção de boas-vindas mesmo. Não era assim, vamos receber uma pessoa por obrigação, por ordem do universo, porque ele está conhecendo o universo. Não. Eu era recebido ali pela boa vontade daquela civilização, certo? Porque os planetas são independentes, a consciência é independente, certo? Se determinado planeta não quiser aceitar um visitante, o universo pai e a natureza mãe o respeitam por isso, tá? Pelo fato deles possuírem o livre-arbítrio, né? Só que como são seres totalmente evoluídos, né? São pessoas que evoluíram de uma forma extraordinária, da qual eu estou no caminho da mesma evolução de consciência, né? Não de confusão. Ali eu vi que realmente toda aquela estrutura era uma estrutura do qual eu deveria aprender. Então, durante a minha estadia ali naquele corpo planetário, Knorerep, me foi contada a história de que aquele planeta era um planeta que tinha sido colonizado, né, por uma raça denominada como Kikvel. Essa raça Kikvel, hoje, ela não existe mais no sistema solar. Tá? Ela não existe mais na expansão do universo. Ela foi totalmente exterminada. Porque era uma raça extremamente hostil. Correto? Então essa raça, quando começou a Segunda Grande Guerra, né, onde os pilares do universo sofreu o abalo, e ao longo da Terceira e da Quarta Última Grande Guerra, esta civilização, ela chegou a esse planeta,
certo? E esse planeta ele já estava num grau de desenvolvimento muito grande na questão não de tecnologia, mas na questão da racionalidade. Então, aquela tipologia já era inteligente, tá? O suficiente para compreender as coisas, mas aquela civilização, que é essa da qual estou falando, né, do planeta Kinolerep, era uma civilização que não possuía armas de defesa, tá? Era uma civilização que vivia, né, como uma civilização da qual foi planejada por toda a extensão do segmento de criação do universo. Então, o que aconteceu? Quando essa civilização chegou, né, demonstrando mais força, esta civilização ela se tornou o quê? Submissa à vontade dessa civilização, né? E quando isso aconteceu, eles começaram a ser escravizados. Só que quando houve a quarta grande última guerra, sucedeu que foi criada anos mais tarde as confederações, né, e as frotas estelares que começariam a limpar todos os sistemas solares através da indicação do universo, através da indicação dos pilares da sustentação maior do universo. E essa civilização era uma das primeiras que recebeu a libertação, né? A libertação dessa raça hostil. Então houve ali uma mudança muito grande. Por quê? Porque quando aquela civilização surgiu, pela vontade do universo, pelo conceito da natureza e por vir da sétima linhagem da geração dos pilares do universo, sucedeu que o aprendizado, né, que eles tinham entre eles, ou seja, os seus costumes, foram todos deturpados, certo? É como você ter um pai que te corrige de uma forma, né? E você vai morar na casa de um outro parente do qual vai te corrigir de uma outra forma, certo? Parente esse que vai poder trazer aí uma confusão naquele aprendizado ou naquela aprendizagem anterior. Então sucedeu que essa civilização passou por esse processo. Eles tinham um costume do qual fazia eles acreditar que o segmento das suas vidas era um. E quando chegou essa civilização que os escravizou, eles começaram a introduzir os seus costumes antigos através das suas linhagens anteriores. Então, o que houve ali? Não uma mudança genética, mas uma mudança do preceito e do conceito de uma forma de viver, né? E é o que enxergamos hoje também aqui na nossa sociedade, que é o grande problema. Por quê? As pessoas, principalmente aquelas que procuravam uma resposta na vida e teve o seu primeiro contato, ou seja, a sua experiência alienígena, e depois ela negou essa experiência e retrocedeu, né, acreditando ela que estava evoluindo e aceitando um outro tipo de disciplina, a pessoa fez o quê? Ela retrocedeu naquilo que estava sendo a sua inicialização. Então, quando passou por esse processo, essa civilização, quando recebeu a liberdade por esta confederação, que não é a nossa confederação, mas sim a que pertence ao mundo deles, a confederação trouxe a disciplina do universo. Por quê? Porque o universo deles, através do medo, através do que eles estavam passando por aquela civilização colonizadora, fez com que o interior, a certeza de que eles eram um, fosse bloqueada, certo? E eles começaram a viver suas vidas, fazer a vontade dessa civilização, certo? Tanto que algumas estruturas colossais que vão além das pirâmides das quais nós temos aqui no nosso planeta, estruturas assim colossais, feitas de pedra, foram deixadas, tá? Não destruídas, como como eu vou dizer, como um prêmio,
da libertação que outrora tinha trazido a prisão de uma consciência que estava no caminho da evolução. Então, esse monumento que eu vi no planeta é tão somente uma lembrança do passado, que do qual eles não irão repetir nunca mais. E ali, durante a narrativa daqueles que me acompanhavam, né, eles me contavam essa história que estou contando para vocês, e da melhor maneira possível estou tentando resumi-la, né? E ali, naquele maravilhoso momento, eu via a estrutura, né, daquela cidade, a estrutura, vou dizer, daqueles bairros, né, a majestade que as praças emanam, né, de uma forma assim, como é que eu vou dizer para você? De uma forma bela, de uma forma linda, de uma forma assim que é totalmente visível a todos. E você vê a conexão entre aquelas pessoas, aquela tipologia, com aquela tipologia animal, junto à relação com a natureza. Então, naquele começo eu não entendia muito bem. Depois eu fui indo em outros mundos e fui aprendendo tudo isso, que do qual até no momento tenho ensinado. Então, naquele momento em diante, eles continuaram a contar a história deles, né, para mim, junto com a Gnachete, e a Gnachete fazendo as suas colocações para que eu entendesse o que é ser uma consciência livre. E eles conseguiram com êxito, né, alcançar aquilo que eles queriam alcançar pelo fato de que eles não negaram a si mesmo. Por quê? Porque eles, os mais antigos, né, que repassavam as histórias para os mais novos, e os mais novos sucessivamente iam passando as suas histórias para frente, criou-se uma geração de uma consciência, mas uma consciência calada, porque eles não podiam expandir o ensinamento, que é o que acontece hoje no nosso planeta. Mas quando a Confederação chegou e libertou esse planeta, aquele ensinamento que era primitivo, ele passou a fazer mais sentido porque ele foi passado de uma forma coletiva. E houve conflitos internos no planeta, né, onde uma certa quantidade de pessoas não aceitavam aquele ensinamento porque achava que era uma heresia, né, estou falando na nossa linguagem para você entender, e outras aceitavam tudo aquilo. Então houve, né, a transferência de outros seres de uma evolução extraordinária, como o caso de Agnachete, Arnetoliel, Zamaniel e outros tantos, para estar ali presente naquele planeta para cooperar com a expansão de uma consciência melhor, né? Que é o que acontece também hoje em nosso planeta, onde somos visitados por diversas tipologias, umas que nos quer fazer mal e outras que nos auxilia para o bem, certo? Então, essa negação que havia entre eles, que era a negação da qual eles não mais acreditavam o que era o seu passado, o que seria o seu futuro, né? Como que acontece hoje no nosso planeta. Por quê? Porque hoje você vê pessoas que dos quais teve alguns tipos de seguidores, que dos quais sofreu decepção com esses seguidores, seja em qualquer tipo de meio religioso, né? E essas pessoas se decepcionaram com o ensinamento dos seus líderes, né? E quando se decepcionaram e souberam quem era realmente os seus líderes, o que essas pessoas fizeram? As pessoas, elas pulam no barco, elas vão embora, né? Elas procuram outros meios e aquilo cria uma confusão interior na pessoa. Porque a pessoa passa a não ser mais uma pessoa centrada, ela passa a ser uma pessoa dispersa. Ou seja, tudo que vier para ela vai ser novidade e vai ser aceito. E é o que acontecia com a metade desse planeta, certo? E é o que acontece em nosso planeta também. Então, quando, né, eles decidiram que, de uma forma coletiva, o pensamento
seria honroso de uma forma extraordinária, o que eles fizeram? Eles voltaram à origem do passado, né? Se reconectaram, e ao se reconectar, o que aconteceu com eles? Eles começaram a ter uma expansão de consciência, né? Depois que isso foi feito, ao longo dos anos, e isso levou 219 anos, ao longo desses 219 anos, uma outra raça veio ao planeta para tentar mudar a consciência deles a pedido da confederação e daqueles mentores que dos quais estavam ali acompanhando o desenvolvimento deles por 219 anos. Vocês estão me entendendo? No nosso planeta hoje, como existe raças diversificadas trabalhando com governos, né, que do qual estão introduzindo e introduziu e ainda estão e vão continuar introduzindo na mente da sociedade humana a variedade de religiões, a variedade de crenças. Então, o problema da Terra, né, ele se torna ainda pior do que o problema desse planeta. Certo? Então ali eu vi que somente através da boa vontade de uma pessoa é que ela pode modelar e escolher o seu caminho. Certo? Porque não adianta a pessoa seguir uma religião, né? Depois ela vai para outra religião, depois ela vai para outro ensinamento, depois ela vai para outro ensinamento. Poxa, ela tem que parar, refletir sobre ela, entender o que ela tem que ser ou fazer na vida, e quando se dará isso, ela automaticamente decidiu o seu caminho. É aí que entra aquilo que eu tenho falado até no último vídeo anterior, né? Eu tenho mostrado a vocês que a verdade absoluta, ela existe dentro de você. Tem que ser o que você quiser ser. Tudo baseado na sua própria afirmação. Porque muitos de vocês que estão me ouvindo já sabem que vocês é o próprio universo. Vocês são a própria natureza. Ou seja, a vontade de vocês tem que ser feita. Não tem que haver necessidade de uma bajulação em dizer que você é vencedor, que você Não, é você que tem que enxergar isso em você. Certo? Porque uma pessoa, quando é mimada, e você começa a acariciar essas pessoas, um exemplo, um término de um namoro. Você está namorando, você termina, seja você homem ou mulher, e naquele momento do término da relação, sempre dá aquele desejo de reatar a relação. Aí um fica empurrando para o outro, né? Aí quando um liga, o outro desfaz daquele que o ligou, né? E ali gera o quê? A separação. Então isso acontece dentro de nós, né? Nós ouvimos hoje alguma coisa, certo? Como é o caso de muitas pessoas. Amanhã você ouve outra coisa ali, depois você ouve outra coisa lá, aí você vai ignorar o que você aprendeu anteriormente, né? Então tudo, para nós que somos humanos, todas as experiências das quais estamos vivendo, ela vale tão somente para quê? Para implementar, né, as situações das quais estão em nossa frente. Nós enxergamos como é a nossa sociedade. Nós enxergamos como é o nosso governo. E isso eu estou falando do nosso país, da nossa gente. Nós enxergamos como é o nosso vizinho, nós enxergamos como é o nosso patrão, o nosso amigo de trabalho, né? Enxergamos como é os nossos parentes, né? Então, antes de você fazer o julgamento disso, você tem que fazer o julgamento de si mesmo, certo? Então, quando você faz o julgamento de si próprio e você entende que você é tudo e pode ser aquilo que você quer ser, não há necessidade da bajulação. Então, aquele exemplo que eu dei do término do namoro, o camarada liga, ou a moça liga e fala: eu errei, não consigo ficar longe de você, vamos conversar? A iniciativa, que é o quê? Essa conexão do universo com a mãe natureza, e em seguida vai ser a sua conexão com a sua civilização respectiva, é a ponta
para que você possa ter uma maneira de pensar diferenciada. Porque, olha só para mim, veja o exemplo do qual eu estou narrando até aqui para vocês, né? Em que momento eu incentivo vocês ao erro? Em momento algum. Em que momento eu digo para você sair da sua religião? Em momento algum. Em que momento eu digo para você acreditar em mim? Em momento algum. É por isso que eu sempre afirmo essas coisas. Por quê? Porque você não pode ter novamente na sua frente um cabresto que venha te impossibilitar, né, conectado a uma viseira de você ver aquilo que você merece ver, que você tem que ver, que se chama realidade da vida. Tá? Então você que é homem, você mulher, quando enxerga a realidade da vida e sabe que em você as possibilidades elas são infinitas, ninguém vai precisar te mimar, ninguém vai precisar te elogiar, você não vai sentir necessidade dessas coisas. Por quê? Você se tornou auto-independente de uma forma racional da maneira que você cria os seus pensamentos, da maneira que você cria o seu estilo de vida. Então essa civilização desse planeta, Quilonerep, o que eles fizeram? Eles aceitaram a forma da qual eles queriam viver, porque eles voltaram à origem do princípio do universo, respeitando a natureza. E aquela minoria que fazia frente com eles cederam porque viram que a necessidade de uma mente coletiva é o ápice da libertação de todo um sistema. Certo? Então, quando eu aprendi isso ali e passei a acompanhar de perto como eram os meus comandantes, como eram os meus parentes, eu comecei a enxergá-los de uma maneira diferente. Então eu não quis me modelar como a sociedade havia me modelado até o ano de 2007. Porque de 2007 em diante, quando eu tive meu primeiro encontro, que todos já estão careca de saber como foi, daquele momento em diante, não só porque eu vi, não só porque eu toquei, não só porque eu fui fora do planeta, não, mas daquele momento em diante, eu pude entender de uma forma definitiva que alguma coisa, em algum lugar, debaixo de algum carpete, estava errado. Então eu escolhi acreditar. Eu escolhi dar crédito. Eu escolhi entender que eu sou o universo. Certo? Eu escolhi a não aceitar na minha vida mais nenhum tipo de ensinamento que não fosse esse do qual eu aprendi e digo sempre que é a minha verdade. Não tem que ser a sua, jamais. Certo? Mas, enquanto eu puder deixar uma palavra daquilo que experienciei e daquilo que vivo, certo? Independente dos questionamentos, independente dos comentários, independente dos levantes, eu vou continuar dizendo por quê? Porque essa é a minha missão. Certo? É onde vai entrar agora as duas respostas que eu vou dar a essas duas pessoas, porque eu respondi a pergunta de duas pessoas em vídeos anteriores. Mas para resumir e fechar, essa resposta também ela vai dar seguimento a isso que eu estou dizendo desde o princípio. Bom, eu vou ler aqui. Uma pessoa, ele até falou: Henrique, gratidão por você me aceitar no seu Face. Eu não sou fake, acredito que você saiba disso. Você fala muito do universo interior e eu tenho utilizado os símbolos de Zamaniel. Só que algum tempo atrás eu vi algumas pessoas dizerem, né, que o símbolo de Zamaniel era símbolos de ocultismo, era símbolos demoníacos. Peraí, como é que é? Peraí. Eu confesso para você
que quando eu vi essas pessoas se levantarem contra você, eu senti muito ódio de você. E te peço perdão por isso. Tanto que você me aceitou no seu Face e não me excluiu. Eu fiquei algum tempo sem conversar com você, mas também não dava as caras em outros lugares. Eu fiquei apreensivo porque havia usado o símbolo e fiquei com medo de realmente ser símbolos de feitiçaria. Depois eu vi que o seu trabalho é totalmente diferente do trabalho de outras pessoas, porque a internet tem uma infinidade de ensinamentos. Exato, realmente tem mesmo. E você, às vezes, fica perdido nesse mar de ensinamentos que nem sempre é bom para as nossas vidas. E quando você fez o seu próprio canal e eu comecei a ver todos os seus vídeos e vi até o vídeo número 8, eu comecei a enxergar que você realmente era uma pessoa diferente de tudo que eu havia visto. E eu comecei a fazer altos questionamentos em mim mesmo, perguntando se você era louco ou se você era lunático, ou se você criava da sua própria consciência todas essas coisas das quais você narra para todos que estão te ouvindo. E ao longo do tempo eu vi que não. Eu vi que realmente a prática de você conectar-se com o universo funciona e vi que também o respeito e a devoção à natureza, no sentido do respeito coletivo e mútuo da vida animal e vegetal, é válido. Eu atualmente uso alguns símbolos debaixo do meu colchão e eu vi que realmente surte efeitos positivos na vida da gente. Aí eu te pergunto, Henrique, quantas pessoas das quais ficaram dispersas quando ouviu o seu relato no canal do fulano de tal, e naquele momento as pessoas desacreditaram em você e hoje querem restabelecer um contato com você, como fica essas pessoas das quais muitas das vezes têm vergonha de assumir o seu erro? Atenciosamente, Daniel, né? Bom, Daniel, é o seguinte, eu disse uma vez, né, e vou repetir, que a pessoa humana, ela não deve acreditar naquilo que eu falo. Por quê? Porque eu não posso me tornar responsável por ninguém, certo? Da mesma forma que ninguém é responsável por mim, e eu caminho com as minhas próprias pernas, certo? O que eu posso fazer é contribuir com a expansão da consciência daquela pessoa da qual quer ou deseja aprender alguma coisa, certo? No seu caso, você ter duvidado, você ter sentido raiva, você ter sentido cisma, é uma coisa normal, porque você é humano, certo? Você tem o direito dos seus questionamentos, você tem o direito de poder querer compreender e você não é obrigado a aceitar a nada, certo? Eu, no seu lugar, eu teria o mesmo comportamento ou talvez pior, porque eu era uma pessoa muito ruim, certo? Eu era uma pessoa muito fechada e questionava tudo, né? Então, se naquela época eu navegasse na internet e visse essas coisas e ficasse na situação da qual você me narrou por escrito, eu também ficaria apreensivo, eu também procuraria fugir de tudo isso, tá? Mas para mim, Daniel, o passado, ele não interessa. O que interessa é o presente, certo? Porque o futuro, eu já estou certo dele, por quê? Porque eu vivo aquilo que eu quero viver, quando eu quero viver, da maneira que eu quero viver. E é isso que eu falo para as pessoas. Quanto aos símbolos de Zamaniel, você vai encontrar diversas pessoas que vai dizer: ah, esse símbolo aí é criação da cabeça dele, esse símbolo aí é símbolo que ele tirou de um desenho animado, esse símbolo aí é símbolo que ele tirou de um filme, esse símbolo aí eu já vi na Umbanda, na Quimbanda, né?
você vai ouvir isso e as pessoas que estão me ouvindo, ou se já ouviram, ou vão ouvir isso. Por quê? Porque são pessoas, né, que eu não conheço, nem quero conhecer, certo? Para mim, tanto faz a sua existência ou não, porque não haverá, de forma alguma, uma aproximação minha a essas pessoas que querem ou desejam de alguma forma, ou se julgam sábias o suficientes para poder falar ou questionar algo ou alguma coisa relacionada a isso. Por quê? Se o que eu falo é absurdo e a pessoa ouve e questiona, é uma coisa. Se o que eu falo é absurdo e a pessoa critica, há alguma coisa errada em relação a isso, certo? É o que chamamos de ressentimento, é o que chamamos de incapacidade de instrução, né? Então, pessoas falando, como você mesmo me narrou aqui, que ouviu dizer, que ouviu vídeos, isso, aquilo, outro, isso é normal, né? O que não pode ser normal é eu confrontar essas pessoas, certo? E dizer para elas, então prove que isso que você está falando é verdade. Para que eu vou dizer isso? Eu falei isso, deixei explicado num vídeo 41, né? Que foi o vídeo final em relação a tudo que as pessoas haviam me perguntado nos últimos 2 meses. Então, o Daniel, as pessoas, elas têm que fazer o quê? É aquilo que eu digo. Me ouviu? Beleza. Ponto. Quer praticar o que eu ensino? É opção sua. Ponto. Não quer acreditar naquilo que eu falo? É opção sua também. Ponto. Certo? Quer pesquisar sobre o que eu falo? É opção sua. Ponto. É isso que vale. Por quê? Porque em nenhum momento eu vou aprisionar a sua mente ou fazer você entender da maneira que eu quero que você entenda. Eu vou dizer para você a maneira da qual eu entendo, certo? E esses símbolos, como eu já disse em vídeos anteriores, muito anteriores, até mesmo na participação de outros canais dos quais eu participei, eu afirmei para todo mundo que esses símbolos são símbolos que foram dados por Zamaniel na época daquele que conhecemos como sendo Salomão, né? Então, ao longo do tempo, ao longo dos séculos, esses símbolos eles foram passados de geração em geração e caíram em mãos erradas. E a pessoa, ela fez o quê? A inversão do uso real do símbolo. Ou seja, ela usou o símbolo para coisas negativas. Aí começou todo aquele processo, todo aquele sistema do qual as pessoas acreditam que determinados símbolos pertencem a demônios, né? Eu já afirmei que esse lance de demônios, espíritos malignos, isso não existe, certo? Isso não existe. Isso é uma criação dentro do foco religioso para poder aprisionar e amedrontar a pessoa, né? E isso ninguém enxerga, certo? Por quê? Porque não quer enxergar. Né? A pessoa, ela se culpa por não ter uma posição na sociedade, a pessoa, ela culpa a esses demônios pela família dela ser uma desgraça, ela culpa esses demônios imaginários por ela não ter tido sucesso na vida, mas ela não entende que aquilo parte dela, né? Então, quanto aos símbolos, é a mesma coisa. A pessoa vai dizer para você, esse símbolo aí, eu vi numa tribo africana, é um símbolo do demônio. Que demônio é esse? Né? Que demônio é esse? De todas as pessoas que pelo menos me relatou, que fizeram e fazem uso dos símbolos dos quais eu disponibilizei até o momento às pessoas, as pessoas ao fazer o uso deles já me disseram, como é o seu caso, de que isso deu certo em suas vidas. Por quê? Porque é a verdade e está diante da pessoa. Aí, quando a pessoa procura não enxergar isso, o que acontece? Ela se priva no conceito de outras pessoas, porque ela está acreditando em algo, está procurando algo,
mas ela escolhe ficar dos dois lados, não sabendo ela que ela não tem que ficar do lado de ninguém, ela tem que ficar do lado dela mesma. Aí existe aqueles que são bajuladores, né? Vamos trazer uma mensagem, e essa mensagem vamos incentivar as pessoas. Eu como ser humano, você como ser humano, como pessoa, você não tem que receber um incentivo mimatório, ou seja, você não tem que ser mimado para ser alguém na vida. Você tem que ser alertado sobre o que é a vida e quais são as consequências dos caminhos da vida, certo? Porque quando você mima demais uma pessoa, elogia demais uma pessoa, essa pessoa ela se torna pior para ela mesma, porque até o elogio ele tem que vir no momento certo. Certo? Quando a pessoa entender que realmente ela mereceu. Se você elogia todo dia uma pessoa, ao conceito dessa pessoa você é um puxa-saco. Ao conceito dessa pessoa você é um falso. Mas quando a pessoa faz algo da qual ela é merecida ao atributo do elogio, o que essa pessoa faz? Não, realmente eu mereci, então eu fico feliz pelo elogio a mim prestado. A mesma coisa são as simbologias. Bom, é do demônio? Que demônio é esse? Comece a pesquisar, né? Existe realmente o demônio? Existe realmente o inferno? Ah, eu acredito. Beleza, fica para você. Pula fora do barco. Para mim tanto faz, né? Ah, eu não acredito não. Eu sei que isso aí é tudo bobagem e tal. Beleza. Pula para fora do barco. A mim, ninguém acrescenta nada e nem vai diminuir nada. É o que nem eu disse, várias vezes, entendeu? Então, a resposta para você é essa. Aí como você falou, obrigado, tal, me desculpa, você não tem que me pedir desculpa de nada. Você desacreditou porque você tinha que desacreditar em mim, certo? Você acreditou que os símbolos eram satânicos porque você tinha que acreditar, certo? Eu não te devo perdão ou desculpa alguma, era o seu momento. Era o momento que você estava vivendo. É onde acontecem os conflitos e as confusões daquilo que devemos ouvir ou não. Então, não existe esse negócio, eu te perdoo, eu te desculpo, não. O caminho traz a consequência da vida. E quando você entende isso, você se torna uma pessoa livre, porque eu errei, então eu tenho que pagar pelo meu erro. Bom, esse caminho é o errado? Eu tenho consciência, porque todo mundo tem uma consciência. Todo mundo tem fragmento de consciência, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Se você vai para as drogas, você sabe que é uma coisa ruim. Aí você faz o quê? Você se culpa porque você teve um momento ruim na sua família, ou se culpa porque nada deu certo, aí eu vou lá e me fundo nas drogas. É assim que as pessoas fazem. Aí você vai lá e vai bajular a pessoa? Não, você tem que mostrar à pessoa que aquilo ela sabe que é errado. Então se você chega e fala assim, fulano, você sabe que isso é errado. Você sabe que consequência vai dar. Você ajuda a pessoa. Agora quando você fala, fulano, não faz isso não. Fulano, vem cá, me dá um abraço. Fulano, é dessa forma que é. Olha para você, você é isso, você está bajulando a pessoa vai se sentir mais a necessidade de ser bajulada. E o que ela vai fazer? Ela vai se fundar muito mais nos seus problemas. Essa que é a verdade. Só que ninguém enxerga porque a sociedade moldou a pessoa em um tipo de cooperação falsa, que é a cooperação de que eu te ajudo porque você merece ajuda, eu te faço isso ou te faço aquilo porque você é assim, assim ou assado. E o interessante, eu olho muito o lado da psicologia, quando a pessoa ela faz tratamento com determinados psicólogos, né, que tem aí a sua formação, e essa pessoa, esse psicólogo, ele começa a tratar a pessoa de uma forma assim cordial, vamos dizer, não trabalhando a fundo a mente da pessoa, aquela pessoa ela vai ficar a vida inteira no psicólogo. Eu estou mentindo?
né? Não tô, de forma alguma. Então, é a pessoa em si que não quer enxergar aquilo que ela quer para a vida dela, né? Então, quando ela sabe e se aceita, ela é aquilo que ela quer ser, e quando ela sabe que o caminho é errado, ela vai e a consequência é dela. Essa é a vida. Aí a pessoa vai ficar dizendo: ô Henrique, me desculpa por um dia ter falado mal de você. E eu? Não, você falou porque você tinha que falar, cara. Você falou porque você tinha que falar. Porque você escolheu falar. Eu não tenho que te desculpar por isso, não. É você que tem que ter consciência, né? É você que tem que ter a sua autoafirmação. Não é eu que tenho que te consolar ou passar a mão na sua cabeça e dizer: eu te perdoo, eu te desculpo. Não, de jeito nenhum. Quando você reconhece o seu erro, você chega e reconhece e fala que eu errei, tá? Vou seguir o meu caminho e eu sei que eu não vou repetir esse erro. Aí você faz a sua autoafirmação e você se torna uma pessoa melhor na vida. Essa é a verdade. Vou ler aqui a outra pergunta, só para finalizar aqui e responder da melhor forma possível, né? Olá, Henrique. Eu sei que você fala que não gosta de falar o nome de ninguém, mas se você quiser falar o meu, pode falar. Como eu falei o nome do Daniel, eu vou falar também o seu, Isabela. Bom, eu me chamo Isabela, moro em São Caetano, acompanho o seu trabalho já faz um tempo, nunca duvidei de você e nem me atrevo a fazer isso pelo fato de que tudo que você fala e ensina dá certo. Bom, eu tenho um marido e o meu marido também acompanha o seu trabalho. E ele tenta entender como é essa conexão com o universo. E eu não consigo explicar para ele da melhor maneira possível. Você poderia me ajudar? Atenciosamente. Bom, sim, é o seguinte. Como eu já falei várias vezes, né? Inclusive no vídeo 40, me parece. Não, acho que o vídeo não tem nem número, né? Mas ele acho que ele é anterior ao 40 ou depois do 40. Eu explico às pessoas o seguinte: quando eu digo que você é o universo, é porque o universo ele se desfragmentou, tá, em milhões de partículas. E essas partículas elas foram modeladas pela natureza, que é onde criou esse corpo que nós temos, que é o corpo de primeiro plano, certo? E o universo fragmentado, que é aquilo que você reconhece como alma ou espírito, ao nome que queira dar, eu chamo de centelha de vida, certo? E essa centelha de vida é uma centelha que do qual vai fazer o quê? Me conectar à origem que do qual eu veio. E qual foi a origem que do qual eu vim? É a origem do universo, que é o quê? Aquela totalidade. Então, nesta totalidade é que eu tenho que me encaixar. É onde eu faço auto-reconhecimento e não aceito certas questões na minha vida, certo? E não me fico submisso, ou não me faço submisso à vontade de ninguém, a não ser o que? A minha própria vontade. Por quê? Porque eu passo a enxergar o meu valor. E quando eu passo a enxergar o meu valor, eu já me conecto automaticamente àquele que do qual me deu o direito à vida, que é o universo, que é a palavra materializada de tudo. Então, essa conexão que eu ensinei no começo foi para quê? Para que pudesse abrir a mente da pessoa, para que a pessoa pudesse entender que ela tem um princípio, ela tem uma origem, ela tem uma liberdade, né? E essa liberdade, ela vai ser o quê? Dada à pessoa mediante ao primeiro contato, que é a primeira conexão do seu interior ao seu exterior. Ou seja, aquilo que sai de você como uma palavra de ordem para aquilo que você deseja, né? Então, hoje, você já sabe que quando você fala bom dia, universo, ou boa noite, universo, ou boa tarde, você está falando para quem? Para você mesmo. Porque você é o universo.
E se você é o universo, que é arquiteto de tudo isso, você tem o mesmo direito de quê? De criar o seu mundo, de criar o seu espaço, de criar o modelo de vida que você quer ter. Né? Esta é a conexão. Poxa, eu quero isso? Quero. Mas fulano falou que é impossível. Então deixa o fulano de lado e olha o você. O que você quer? Isso. É difícil? Ah, eu acho que é. Não, então, peraí. Então tira o acho da sua vida, deixa o acho de lado e fala, é possível para mim. E o que vai acontecer? A infinita possibilidade, que literalmente é infinita, ela vai passar a fazer o quê? Uma parte de grande precisão na sua vida, que do qual vai trazer a influência do seu sucesso. Aí você olha para determinadas pessoas e fala assim, poxa, para fulano ali, as coisas é tão fácil, e para mim as coisas é tão difícil, então você vai dizer assim, ó, se pro fulano é fácil, para mim será mais fácil ainda. Porque quando você começa a se preocupar com o outro que está à sua frente, seja ele uma pessoa de sucesso ou não, o que acontece? Você cria dentro do seu universo o medo, a culpa e aquilo que arrasa qualquer pessoa, que é uma palavra que se chama incerteza. Você passa a ser incerto do seu sucesso, você passa a ser incerto da sua capacidade, você passa a ser incerto de tudo que está à sua volta e no que você vai se tornar. Mas quando você fala, poxa, eu sou o universo? Sim, você é. Então eu posso todas as coisas? Sim, você pode. Tem uma prova que todo mundo fala que é difícil. Esquece todo mundo. Diga, eu posso fazer essa prova e eu posso alcançar o que? O meu objetivo. Aí se eu disser para você aquilo que eu disse lá para o Daniel, como exemplo, ô fulano, olha aqui, ó, estuda, tá? Estuda porque você é capaz. Faz um cursinho preparatório, né? Faz isso. Aqui, quando você for fazer a prova, fica centrado. Né? Aquilo causa uma depressão na gente, poxa. Uma depressão assim que, pô, você que me ouve tem que convir com isso, porque, poxa, cara. Agora, a pessoa que vira para você e fala assim, estuda, tenha foco, porque você vai passar. O que a pessoa fez? Te deu esperança, cara. Aí aparecem outras que falam, nossa, eu conheço fulano que fez essa prova, ou tentou essa vaga, bicho, é difícil. Aí você cria aquela depressão dentro de você e cria através da depressão a incerteza. Aí você não sabe mais nada. Por isso que a necessidade dessa conexão te alegra muito. Porque quantas pessoas cumprimentam outras pessoas? Porque você levantar e dizer, bença pai, bença mãe, bom dia fulano, bom dia ciclano, é fácil. Na rua, para pedir uma informação, você chega, bom dia, meu nome é fulano de tal, você poderia me dar essa informação? É uma coisa. Agora, quando você se cumprimenta, quando você se dá o valor, e o valor que você tem que se dar não é através da melhor roupa, não. Não é através da melhor maquiagem, não. O valor que você tem que se dar é o auto-reconhecimento de que você pode qualquer coisa que quiser. Aí você fala, bom dia, Carlos. Bom dia, Henrique. Ou seja, você está cumprimentando você mesmo. Aí você diz, bom dia, tudo na minha vida é maravilhoso. Você vai se sentir melhor porque houve essa conexão. E quando você fala ao seu exterior, que na verdade é você mesmo, tá me entendendo? Você fala e ao mesmo tempo você responde a si próprio. Eu admiro muito as pessoas das quais aconselham a si mesmo. Por quê?
Porque você já conversou com você mesmo e você mesmo, sem perceber, deu a resposta que você precisava? A maioria das pessoas aqui já fizeram isso. Você conversa com você e você, quando pensa, responde aquilo do qual você acabou de conversar com você mesmo. E isso é uma conexão inconsciente, mas ela é válida, porque ela é você. Então, meu querido, você que me fez essa pergunta, a conexão é você. Você é o universo em pessoa. Você é a mãe natureza em pessoa. Por isso que quando você conversa com a água, com a terra, com o fogo, com o vento, com as plantas, com os animais, você vai ver uma diferença. Você fala, poxa, depois que eu passei a conversar com a minha planta, ela ficou mais verde. Depois que eu passei a abraçar a árvore, eu comecei a sentir uma energia melhor. Depois que eu passei a cumprimentar os animais, a brincar com o meu bichinho de estimação, ele ficou mais alegre. E hoje eu vejo que toda criatura ou criação que me vê de uma maneira diferente. Por quê? Porque em você brilha o brilho interior, que é o quê? A centelha do universo unificado a todos os mundos. Tá bom? Está aí a sua resposta. Bom, pessoal, hoje eu falei desse planeta, Kinolerep, tá? Falei desta civilização. Eu disse, o planeta ele é laranja e é maravilhoso, tá? As suas cidades são cidades extraordinárias, que das quais eu vou estar mostrando no site do qual está sendo criado, tá bom? E lá vocês vão poder navegar dentro do planeta e ver como é a estrutura do planeta e ficará melhor para vocês. Aquelas pessoas que das quais eu denomino como tipologias alienígenas, né, porque estão fora, são pessoas que dos quais teve o aprimoramento de toda a expansão dessa consciência aqui narrada. Porque eles escolheram o caminho da origem inicial. Você toma toda aquela inocência dos raiazins que é os nossos ancestrais, e você entende e vê toda a doçura daqueles que habitaram aqui, do qual eu já falei deles, você vai compreender que a sua origem tem que ser a origem inicial do começo de tudo. Então você vai começar como? Fazendo a autoanálise na sua vida. Estando primeiramente em você e depois confiando nas outras pessoas. E quando gera essa confiança, você começa o quê? A expandir a maneira de pensar, dando cartas de crédito a essas pessoas e ensinando a elas o que é ser consciente, mostrando a elas que elas e eles podem ser o que quiserem ser, sempre ensinando, não bajulando, né? E fazendo a autoafirmação na vida da pessoa. E ela vai entender o seu caminho como essa civilização entendeu o seu caminho da origem inicial, e a partir da sua iniciação, hoje é um planeta fortificado, tá? Com gigantescas armas, gigantescas naves, uma estrutura tecnológica extraordinária, e eles não sofrem mais a influência de ninguém. Lembra que eu falei durante o vídeo que uma civilização foi lá para influenciá-los ao erro novamente? A civilização foi para induzi-los ao erro. O que eles fizeram? Eles não aceitaram, ignoraram. E eles passaram por essa aprovação depois de 219 anos, certo? E esse é um planeta do qual eu voltei outras 23 vezes. E durante a trajetória dos vídeos, eu irei dar continuidade à explanação desse e de outros planetas dos quais já falei e que ainda vou falar. Tá bom? Olha, para você que me ouviu, independente do seu questionamento, da sua crítica, muito obrigado por ter ouvido, tá?
Não precisa compartilhar esse vídeo com ninguém, não precisa curtir, não precisa dar joinha, tá bom? Tanto é que os comentários nos meus vídeos, eles não são habilitados justamente porque não me interessa a opinião de ninguém, né? Então eu não preciso ficar lendo ofensas, não preciso ficar lendo elogios, porque nada disso para mim interessa. O elogio ou a crítica da pessoa não interessa. O que interessa é que eu estou fazendo o meu trabalho, vou continuar fazendo o meu trabalho, tá? E o que você tem de questionamento em relação a mim fica para você e ponto final. Beleza? Um abraço ao teu coração, um beijo enorme, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau.